Meu nome é Hans-Peter Mosner, eu sou da Alemanha, uma cidade que chama Leutkirch, perto de Munique. Uma cidade pequena, como Carlos Chagas. Eu gosto de cidades mais pequenas porque eu fico mais à vontade. Eu gosto de andar também, né? Porque eu posso alcançar tudo a pé. Cheguei em Brasil a primeira vez em 1990, em Carlos Chagas, 1990 também. Conheci minha primeira esposa em Rio de Janeiro, ela era de Carlos Chagas, minha primeira esposa. Então, eu voltei para a Alemanha, trabalho lá no Volkswagen, no computador, né, dia e noite, quase, né? E depois de 15 anos de casamento, nós se separamos. Eu fico 2 anos solteiro e pensava, eu vou visitar o Brasil de novo e venho aqui em Carlos Chagas de novo. E conheci minha esposa hoje. Todo mundo me conhece, não só de pintor, mas me conhece de alemão. Eles me chamam tudo de alemão. Eu estou bem como todo mundo, né? Eu sou comunicativo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu não me fechar, não. Eu sento lá quietinho, não. Eu gosto de conversar. E as pessoas, os brasileiros em si, gostam de conversar também. Eles são muito mais abertos que os alemães, por exemplo. Se você vai na Alemanha, dificilmente você arruma amizades, né? Mas eu consigo rapidinho, todo mundo das lojas, todo mundo me conhece. Então, me adapta bem pra caramba. Agora, o que aconteceu? Os primeiros anos aqui, eu nem pensava em pintar. Eu não sabia pintar. Eu achava, eu não sabia pintar. Eu gostava muito de cultura alemã, tem muitos pintores, eu gostava de ver as telas. Eu fui nos museus lá, na Alemanha, as galerias, vi as telas na televisão, eu pensava, é maravilhoso, como eles fazem isso? Fica tão real, essas pinturas. Aqui, do nada, eu vi aqui em Carlos Chagas, em Machado, né? Eu posso dizer os nomes. No Machado ainda tinha tela e tinha tinta e pincel. Só as pequenas telas. Eu só compro uma pequena tela só para me enfeitar um prego que tinha lá na parede. E compro essa tela, compro o pincel e começo a fazer umas riscos, coisas assim. E pensava, isso não é tão difícil. Começo a misturar as primeiras tintas. Já pego os experimentos rapidinho. Então, as primeiras telas pareciam mais como uma criança pintar. Mas eu sentia que a mistura das tintas é muito fácil para mim. Já outras pessoas têm problema. Eles veem uma cor, um verde, uma coisa assim, e eles precisam, ela pronta. Mas eu já misturou ela, eu não precisava comprar verde, eu compro azul e compro amarelo, né? E começo a misturar vermelho dentro das tinta básica que existe. E fiz meus verdes sozinho, né? Hoje eu já compro verde também, porque é mais fácil, mas eu tenho sentido para misturar uma tinta rapidamente, né? Eu bato o óleo e já sabe a mistura que eu preciso. Eu nunca aprendi a pintar. Na verdade, nem uma escola, nem ninguém me mostrou como faz, por isso eu tenho minha única técnica, minha própria técnica. Eu fui inspirado pelos pintores brasileiros também, eu gosto muito agora não lembro os nomes, mas tem pintores maravilhosos que eu gosto. Eu descobri aqui em Carlos Chagas, na casa, como é fácil para mim fazer isso. Minhas filhas vêm da escola, pai, eu quero, eles todos me chamam de pai, eu sou padrasto de 4 meninas, né? Mas eles todos me chamam de pai.
me desenhar uma coisa na caderno. Oh, rapidinho, nem, não sei porque eu sabia fazer isso. Porque quando eu trabalhou no Volkswagen, você não tinha tempo para pensar, testar uma coisa dessa, né? E aqui eu tinha mais tempo. Depois eu construí a casa, eu estava à toa. Então eu descobri isso, graças a Deus. Eu descobri um dom que eu não sabia que eu tinha. Muitos talvez tenham esse mesmo dom, mas não vai descobrir porque nunca testou, não tem a oportunidade, né, para testar. Essa é uma casa antiga aqui, que existe aqui pertinho, de verdade. Eu passo por ela e tiro foto. Eu até fui na varanda, converso com o pessoal, tem mais fotos dentro da varanda. E tem quadros que mostram o vento também, onde joga as folhagens do lado, né? Onde os coqueiros fazem tudo assim, tudo numa direção. Isso é muito importante, mostra movimento no quadro. Não deixa parado, como aqui, por exemplo. Essa casa tem uma fumaça saindo, então dá para saber, lá mora gente, lá, não é abandonado e tem movimento sempre. Esse homem também está se movimentando. Eu posso fazer assim, mas isso não é bonito, tem que se movimentar, tem que ser vivo a tela. O primeiro quadro que eu vendi foi coincidência. Foi uma pessoa que entregou uma feira aqui na casa e tinha um quadro lá na parede. E ele perguntou quanto é. É bonito, quanto é? Eu nunca pensava em vender quadros. Ele realmente comprou esse quadro e lá vem essa ideia, vou reproduzir mais e mais e começa realmente a vender baratinho. Eu descobri uma coisa, na verdade foi meu cachorro que me ensinou. Nós tínhamos um pastor belga, um grande cachorro, e eu tinha uma tela, ele tem essa mania, coloca o quadro, precisa de distância, você pinta pertinho, mas você tem que se afastar para olhar depois como resultado. Então eu coloco um quadro ainda tudo molhado, assim, e o cachorro entrou, bateu o rabo, assim, na grama verde, e fiz uma lista que depois ele olhou, é melhor que o pintor. Então, eu pego uns pincel velho e corto eles diferente. Ninguém pode comprar isso. Então eu fiz meus próprios pincéis. E assim eu faço grama até hoje. Bem diferente que outros pintores fazem, né? Porque eu acho que ninguém tem essa ideia usar cabelos de outros pincéis e faz eles juntos, parece uma chuva, né? Assim, quando eu pintar depois. Essa é uma única técnica que só eu faço, né? Estilo único quer dizer minha pincelada diferente. Se o mesmo um outro pintor pinta esse mesmo objeto, ele faz diferente. Não quer dizer pior ou melhor, não existe isso não entre pintores. Eles pintam diferente. E tentar fazer mais real que possível, né? Realismo chama o estilo. Eu já me tentou em surrealismo, em cubismo. Tudo deu certo, mas eu não gosto tanto assim, né? Eu gosto muito mais do realismo. Isso é muito importante para mim. Gosto muito um pintor alemão que mora nos Estados Unidos. Ou morava, né? Ele faleceu, ele chama Albert Bierstadt. Nome bom. Mas ele foi que me, pelas fotos que eu vi, claro, tudo pintor olha as pinturas de outro, né? Tem que ver, né, o que ele faz, como ele faz. Mas eu gosto muito isso. Por exemplo, esse Albert Bierstadt pintou muito montanhas. E usa muito céu assim como raio de luz, coisas assim. Eu estou fazendo isso também, mas sem copiar. Eu não copiar ninguém não. Isso não é certo. Pô, até mais uma dica para quem quer começar, pode tentar copiar uma tela de um outro pintor. Você aprende muito, né? Você aprende mistura de tintas, você aprende o jeito que ele faz. Não vai acertar, não importa. Mas enquanto você copiar uma outra pintura,
você começa a aprender muita coisa, isso é muito importante. Olha, eu gosto muito pintar pessoas idosas. Uma velhinha de uma roça, no fogão a lenha, um velho em cima de um cavalo mais velho ainda. Dessa maneira, eu gosto muito da simplicidade. Isso é importante. Assim eu pinto essas roças, essas fazendinhas antigas, velhas. Não essas dos ricão. Esse eu não gosto não, esse não me atrai. Eu gosto tudo simples. Paredes quebradas, coisa assim, né? Esse me influencia muito. Eu gosto muito também, eu nunca fui lá, mas eu gosto muito do sertão, né? Essas imagens tudo seco, e as árvores sem folhas e coisas assim. Eu pinto muito disso. E essa é minha influência, né? Tem pintores que faz a mesma coisa, só diferente, né? Cada pintor interpretar o mesmo objeto diferente, né? Isso é sempre assim. No começo, eu gostava muito de pintar coisas europeias ainda. Montanhas, por exemplo, com coisas como neve, típico alemão, né? Porque eu moro perto dos Alpes na Alemanha, e os Alpes eu vi o tempo todo. Então eu pinto muito no começo, mais nessa direção. Também natureza morta eu pinto muito nessa época. Bem no começo, uns 15 anos atrás, imagina, só 15 anos eu pinto. Então, mas pouco a pouco eu mudou total para essas pinturas brasileiras, as paisagens brasileiras. E agora eu só fico nisso agora. Eu não pinto mais nada europeu. Mesmo eu tenho às vezes vontade, mas eu não faço isso não. E eu escolhi pela intuição. Eu não tenho um tema fixo. De repente me dá a ideia, pinta, como eu disse, uma velhinha no fogão. De repente eu tenho a ideia, pinta onças. Depois eu tenho uma ideia, pinta uma capivara no rio. Coisas assim, né? Não tem uma escolha fixa. Eu só um tema nessa direção. Não, isso é espontâneo. Essa tela aqui, que mostra uma lareira, parece que deve ter um castelo, e foi realmente o que aconteceu. Eu estava na Alemanha, perto da minha cidade, Leutkirch, chama Schloss Zell, Castelo Zell. E lá tinha uma lareira e tinha vinhos antigos, só isso não estava nessa composição, ele inventou isso. Mas isso foi uma das inspirações. Eu pego fotografias, vejo uma pessoa, ela nem sabe, ela foi pintada depois, mas eles todos real, mas eu mudo muito o fundo, muda muita coisa. As roupas, eu só uso os traços do rosto, porque isso fica bem real depois, né? Eu pinto muito a praça com a igreja, né? De toda forma, já de cima para baixo, tempo mau, tempo bom, até na água se espelhando, coisas assim. Eu gosto muito, eu gosto dessas casas velhas, antigas. Infelizmente, muito está derrubado, né? Está substituindo. Eu gosto de pintar também o antigo tema do trem, né? Pai Minas, eu faço muito telas com isso. Eu gosto de trilhos de trem, coisas assim. Eu acho bonito. Porque as crianças que vão na escola hoje não tinham noção, aqui tinha um trilho de trem. Tinha na praça em frente, né? Tinha uma estação de trem, ninguém pensa nisso, né? E através da escola eles pensam, onde é isso? É aqui mesmo, eles nem acreditam, né?
antes eu tenho uma ideia. Por exemplo, aqui eu tinha essa ideia. Eu queria pintar onça. Eu acho uma foto do National Geographic, duas onças brigando. Eu pensei, essa eu vou fazer. Mas você precisa tela, né? Então, pequeno não presta. Então tem que ser grande. Ele comprou uma tela grande para isso. E estava sentado em frente dessa tela. E demorou. Isso não vai de um dia para outro, não. Eu estava já meses com essa ideia. Finalmente, eu desenhou esses dois com lápis. Mas o fundo eu não gostou do foto, porque era só um barranco. Então, eu comecei a inventar esse fundo. Eu pensava Pantanal, eu pensava em destaque azul para a cor da onça, tem que ser azulada, porque a distância, né, coisa assim. Então, enquanto eu pintou esse fundo de Pantanal, ele mudou cada vez de novo. Esse sol estava primeiro aqui, depois eu mudo para lá. Ela cria pouco a pouco, né? É não fixo na cabeça. Eu só tenho a ideia, essa é a ideia. Mas o resto, eu criar enquanto eu pintar. Muda sempre as coisas, né? Esse detalhe vem pouco a pouco. Às vezes eu tenho umas ideias, por exemplo, ele pintou um homem, um velho, em frente de um espelho. Ele olhando para o espelho. E no espelho ele se está vendo, eu pinto espelhado preto e branco. Ele está colorido, lá dentro preto e branco. E ele jovem no espelho. E tem uma vela em frente. E a vela em frente dele é assim, pequenininho, só falta um restinho. E a vela no espelho é grande ainda, bem no cheio. Quer dizer, o passa do tempo, né? Ele está olhando com tristeza ou com orgulho, não dá para definir, mas ele está olhando para si mesmo, se vê espelhado assim. Né? É coisas assim eu gosto de fazer. Ou eu pinto um tema, eu acho do sertão, né? Um homem se ajoelhando em frente de um poço de água, só um restinho de água que sobrou, ele segurando assim, tomando, né? Eu coloco muito meu sentido nos paisagens, por exemplo, eu coloco o dia, se é chovendo, se é solarado, mas eu mudo. Eu posso pintar esse mesmo quadro, um dia depois eu pinto outra coisa, não pinto mais a mesma a situação. E assim as pessoas também. Eu pinto pessoas, às vezes eles têm um olhar triste ou têm um olhar feliz. Eu posso mudar isso. Depende um pouco da minha situação pessoal, né, também. Carlos Chagas é uma cidade pequena. E não tinha antes pintor assim dessa maneira aqui. Por isso a gente foi... As pessoas aqui não é acostumado com a arte. Eles conhecem talvez pela televisão, mas nunca se enfrentou. Então a venda de telas e coisas assim é bem complicado às vezes. Tem as pessoas que conhecem a arte, que compram as telas, mas a maioria das pessoas não entende e não pensa uma tela, não é só o valor. Não chega a gostar. Então as pessoas que têm o dinheiro e gostam, compram. E a maioria das pessoas não tem o dinheiro suficiente para comprar uma tela assim, mas eu deixo o preço bem baixo, né? Claro, bem embaixo do mercado. Se fosse uma cidade grande, eu vendia o dobro, triplo do preço, mas eu nem quero fazer isso muito assim, não. Eu não gosto de viajar para cidade grande. Eu não gosto de cidades grandes. Então eu gosto de ficar aqui quietinho no meu canto. Talvez eu vou para Teoflotone, talvez eu vou para Nanuq para vender as telas, mas eu não gosto, nem pensar em ir em Belo Horizonte ou coisa assim, não gosto não. Uma vez eu tinha a oportunidade, eu fui para a Alemanha e
levou umas telas enroladas, tiradas de madeira, enrolado, e lá na Alemanha, na praça da minha cidade, Natal, eu coloco essas telas no chão e quis saber, vamos ver o que acontece. Não demorou não, rapidinho eu vendi as telas lá, que me sustentou lá dentro, nas férias, né, 4 semanas, e quis ficar, e só ficou 2 semanas lá, porque foi uma razão muito não agradável. Eu fui lá porque foi o enterro dos meus pais, mas eu tenho certeza que eu venderia bem afora também. Todo mundo pode pintar, todo mundo. Quem quer começar a pintar, só compra as coisas básicas, não se força. Essa é só uma dica para quem quer pintar. Não se força, não quer ser um Salvador Dalí ou quer ser um pintor famoso rapidinho, esse não vai funcionar. Começa pouco a pouco, uma escada que você alcança pouco a pouco. Eu também não podia pintar uma tela dessa, começando e já pensa em fazer uma coisa dessa. Claro que não funciona. Você tem que começar pequena. E você aprende, cada tela que você faz, você aprende um pouco mais. Esse é um processo que nunca para. A pintura tem, em primeiro lugar, tem que fazer alegria. Você tem que fazer isso com muita alegria, muita satisfação. Quem usa esse método de terapia pode usar isso também, né? Não pensa em já vender, começar a vender. Não faz isso para você mesmo, com muita alegria. Coloca na parede e fica feliz. Fica feliz com isso. É importante. A arte. Que a arte significa? Primeiro, me sustentar a família. Mas na verdade agora se tornou parte de mim. Agora é importante. Se não fica pintando uma semana, eu já senti falta. Que é uma abstinência, né? Eu sinto falta muito. Porque eu vejo uma coisa e penso, está um quadro bonito, eu preciso começar logo, né? Se eu tenho material, eu começo logo. Esse é um sentido aqui dentro no coração, parece uma coisa explode e não vou começar a pintar agora. Eu não tenho nem a ideia de vender essa tela, coisa assim. Eu preciso pintar para me viver, né? Isso é muito importante. É como respirar. Eu acho que tem tinta na veia. Eu acho que sim. É uma coisa só. Eu vou pintar até eu cair no caixão. Aqui também eu sento, né? Olha para essa fazenda lá do outro lado e pega a ideia para uma coqueiro, para uma casinha e o céu. Às vezes é copiar o céu que eu vejo no momento, né? Quando ele está bem vazio não é bonito não, mas tem umas nuvens às vezes lindas que aparecem lá e eu tentar copiar eles. Só tem que ser rápido, porque o vento joga isso para lá e para cá. Mas eu tentar fazer isso mesmo. Pega a sombra, né? Tem uma nuvem, toda nuvem tem sombra. A gente só não percebe isso quando observa isso do dia a dia. As pessoas andam e não enxergam a beleza do céu, mas eu enxergo isso cada hora, cada minuto. Eu vou para a rua e eu olho para o céu, isso. Eu vejo todos esses detalhes, enquanto outros não percebem nada, né? Um dia as pessoas vão olhar para essas telas, quem foi isso? Hans, isso deve ser um estrangeiro. E assim você é lembrado, né, em Carlos Chagas, você tem certeza. E essas pessoas que compram telas, tem pessoas que compram até 24, mais que tem pessoas que têm 40 telas minhas, eles gostam tanto, eles nem têm mais espaço para onde deixar. Então, eles vão passar isso para outra geração. Então, essa é uma coisa que um quadro tem, né? Ele é indeterminado, ele tem uma duração de 200, 300 anos e eu vou já ser
bem mais longe ainda. Então, em 300 anos, a gente talvez roda umas telas. Ninguém vai jogar um quadro lá fora, né? Essas que tem hoje na prefeitura, vai ficar na prefeitura enquanto ela existe. Então, muito tempo deve ser, né? Para mim, pintar e me sustentar, é para mim o nível máximo. Eu não preciso muito mais em cima disso. Para mim, já a vida em si. Estou feliz com isso. Não tem grandes planos, não. Só quer pintar, continuar e pintar tudo que me dá uma ideia, né? A única coisa que eu queria fazer, criar um estoque de telas para fazer uma exposição que vai ser bem significativo, né? Significativo. e quer mostrar para fora também de Carlos Chagas. Aqui tem um pintor que sabe fazer, que ele sabe fazer, né?